Os maiores medos na hora de fazer escolha profissional. Meu nome é André Aptelli, sou coach de carreira, especialista em escolha profissional. E agora eu vou falar o medo que eu escuto dos jovens em muitos momentos antes deles fazerem a escolha profissional. Os medos que fazem eles ficarem paralisados, os medos que fazem eles até não dormir à noite. Medo da quantidade de opções. Você tem noção da quantidade de opções de profissões que existem hoje? Nas faculdades brasileiras existem 254 cursos diferentes. Isso quer dizer que as pessoas podem sair com um diploma e naquele campo de profissão habilitado existem 254 opções diferentes. Essa quantidade é assustadora. E como fazer uma escolha com relação a isso? Sem contar as profissões que vão dar acesso a 5, 6, 7 profissões diferentes. É impossível escolher só uma profissão quando se vê essa quantidade de escolhas. Com certeza, nem todas são válidas para ele, mas esse medo vem do excesso de opções que existem no mercado. Esse excesso de opções falando que ele pode ser tudo, pode ser qualquer coisa. Ele fica pensando, será que eu posso ser realmente qualquer coisa? Será que todas as faculdades se encaixam para mim? Identificar quais opções são válidas para ele, não as opções que são válidas para todo mundo ou todas as opções existentes no mercado. Medo de não achar emprego na área que escolheu. Quando o jovem vai fazer alguma escolha que ele não tem ninguém para ajudar ele nesse processo, ele fica pensando, mas como que eu vou conseguir emprego nessa área? Será que tem alguém que vai me ajudar? É muito diferente se o seu filho, se sua filha seguirem a profissão que você faz. Você vai fazer de tudo para encurtar o caminho deles. Você é o pai, você é a mãe, você vai fazer de tudo para o seu filho. Isso está certo. Mas se ele escolher uma profissão que vocês não podem ajudar, ele vai ficar com muito medo. Como que eu vou conseguir aquele emprego naquela empresa que eu vejo nos filmes, que eu vejo falando na TV, que eu vejo falando como uma das melhores empresas do Brasil, como uma das maiores empresas do mundo. Ele quer aquele cargo, ele quer aquela profissão, trabalhando daquele jeito. Mas ele não sabe como conseguir ela. Ele não faz a menor ideia como fazer isso, ele não sabe quem procurar, ele não sabe com quem falar, ele não sabe quais passos eles precisam dar. Esse medo é normal, esse medo é natural. Esse medo pode ser minimizado se ele tiver um plano e souber que para ele chegar naquele emprego dos sonhos, vai ter uma construção de um caminho. Ele vai ter que passar por outros empregos de níveis mais baixos até conseguir chegar lá. Medo da sugestão das pessoas. Essas pessoas podem ser os amigos. Os amigos estão escolhendo coisas com muito mais facilidade, os pais estão influenciando, os parentes. Cada pessoa fala uma coisa e ele não sabe qual dessas sugestões ele deve levar em consideração e quais ele deve completamente ignorar. As sugestões das pessoas podem até ajudar quando você está ligando naquela pizzaria que você nunca ligou e pedindo uma pizza que as pessoas já pediram e sabem que aquela pizza é gostosa. Mas na hora da profissão, não é garantia de sucesso. Não é garantia que a sugestão daquela pessoa serve para você, não é garantia que a sua sugestão serve completamente para o seu filho. Você pode até sugerir que ele faça alguma coisa que você conhece, mas existem várias coisas que você não conhece a fundo. A sua sugestão pode dar um start para que ele comece a ter mais curiosidade sobre aquela área, a curiosidade sobre aquela profissão, a curiosidade sobre aquela função. Mas ela não deve ser levada e não deve ser passada como uma coisa determinista. Faça isso que você vai ter aquilo. Isso não é garantia. Se seu filho fizer a mesma coisa que você, não é garantido que ele vai ter o mesmo sucesso que você tenha. Medo de decepcionar os pais. Se seu filho está com vontade de escolher alguma coisa, mas você está incentivando, está sugerindo, está falando para ele fazer uma coisa completamente diferente, ele pode pensar que se ele não fizer o que você está falando, o que você está sugerindo, vocês vão ficar decepcionados com ele. Que isso vai ser um motivo de vergonha, que isso vai ser um motivo de decepção, e vocês vão ficar chateados. Talvez de algum modo você até fique chateado se ele não ouvir o que você está falando, se ele não seguir a sua sugestão. Mas esse medo pode fazer ele fazer uma escolha errada, uma escolha que não é dele, uma escolha que não vai fazer ele feliz no futuro, uma escolha que vai fazer dele um profissional medíocre, que vai fazer dele um profissional fracassado e que ele não vai conseguir sucesso de jeito nenhum, porque ele só fez isso com medo de te decepcionar, com medo de te chatear. Não deixe que esse medo guie a escolha dele. Além do medo de decepcionar, também existe o medo da aprovação dos pais. Se vocês são uma família que não está exercendo nenhuma influência dele, mas ele tem um gosto completamente diferente, ele não sabe se vocês vão ou não aprovar ele. Se isso não está claro, ele vai ter muito medo de ter conversas relacionadas à escolha profissional com você. Ele não sabe se você vai conseguir falar com ele, se você vai incentivar ele a buscar isso, se você vai aprovar a escolha dele, independente da escolha que ele fizer. Eu sei que você vai aprovar seu filho, que você vai aprovar sua filha, independente da escolha que ele fizer. Mas será que o seu filho consegue entender isso? Será que ele consegue enxergar isso? Será que isso está claro para ele? Medo de passar o resto da vida fazendo o que não gosta. Talvez seu filho já tenha visto algum parente, algum tio, algum primo que vive reclamando do trabalho, falando que aquilo não presta, que trabalhar é tedioso, que trabalhar é chato, que trabalho é um mal necessário. Ele olha isso e pensa, nossa, eu estou vivendo na escola, estou aqui com os meus amigos, tem algumas matérias chatas, mas tem coisas que compensam, eu consigo fazer coisas no horário que eu quero, me divertir. E agora, acabando o ensino médio, eu vou passar por uma vida de sofrimento,
para uma vida que eu vou ficar o resto da vida fazendo uma coisa que eu não gosto, fazendo uma coisa chata, fazendo uma coisa entediante, fazendo uma coisa insuportável? Quais são os exemplos de trabalho que seu filho recebeu ao longo da vida? Ele acredita no que as pessoas falam. Não tem por que as pessoas estarem mentindo para ele. Um medo que apavora é o medo de tomar a decisão errada. Como que é o processo de erro na escola? Como que é o processo de erro em casa? Seu filho é incentivado a errar, quando ele erra, ele é punido ou ele é incentivado a aprender o que ele aprendeu com esse erro? As chances de errar existem, mas o medo de errar impede a gente de dar um próximo passo, impede a gente de tomar uma decisão, impede a gente de pesquisar a fundo. Porque se eu estiver indo para um lado errado, quando que eu vou perceber que eu estou errando? Não existe momento para perceber que está errando. Só se percebe que errou quando já se passou muito tempo. E esse tempo não vai poder ser recuperado. Esse medo de errar não pode paralisar. Seu filho precisa entender que o erro existe, que o erro é possível e que você vai estar lá, mesmo se o erro acontecer. Medo de não ser bom o suficiente. Seu filho pode ser apaixonado por alguma profissão, apaixonado por alguma área, mas ainda não ter as habilidades, as competências necessárias que fazem uma pessoa se destacar nessa área. Se ele ainda não tem isso nato nele, se ele acha que essas coisas não são naturais e são difíceis de serem desenvolvidas, o medo de não ser bom o suficiente vai pegar ele muito forte. O medo de não conseguir ter o sucesso financeiro que a família tem, o medo de não conseguir ser um profissional de destaque, ser um profissional renomado, ser um profissional de valor para a empresa, ser um profissional de valor no mercado. Quais são padrões de sucesso do seu filho? O que é ser bom o suficiente? É muito importante que ele tenha a régua dele, que ele saiba qual o tamanho do sucesso que ele quer, o que é ser bom o suficiente. E que ele não vai conseguir ser bom o suficiente assim que sair da faculdade, ou no comecinho dela, no começo da carreira. Esse bom o suficiente vai vir ao longo do tempo. A vida profissional é uma estrada. E ele não vai conseguir ser bom o suficiente assim que pegar essa estrada. Ele vai ser bom o suficiente com as competências, com o conhecimento, com a prática que ele tem naquele momento. Ele precisa estar consciente que ele vai estar sempre em constante evolução, que ele vai errar, que as coisas vão acontecer e que ele precisa dar o melhor com o que ele tem naquele momento. Ele não pode ficar iludido que ele vai conseguir ser bom, que ele vai conseguir ter sucesso de cara. Medo de não ser bem-sucedido financeiramente. E esse medo pega muito em famílias que já têm um padrão de vida estável. Ele pensa, será que eu vou conseguir ter dinheiro com aquela coisa que eu quero fazer? Ele não consegue ver pessoas ganhando dinheiro fazendo aquilo que ele quer. Ele não conhece pessoas que fazem isso. Ele quer manter o padrão de vida confortável que ele tem hoje. Ele não quer baixar esse padrão de vida. Talvez existam pessoas muito felizes trabalhando em coisas simples, que não tem tanto retorno financeiro. Ele pensa que se ele fizer uma escolha com amor, ele pode não ser bem sucedido financeiramente. Seu filho pode não querer abrir mão da estabilidade financeira que ele tem hoje. Se ele não quiser abrir mão, tudo bem, mas ele precisa fazer isso como uma escolha consciente. Ele precisa saber qual é o teto, onde que ele pode chegar com a escolha dele. Toda escolha pode gerar muito dinheiro, pode gerar muito resultado, mas o sucesso vem de esforço, o sucesso vem de trabalho. Não existe sucesso financeiro absoluto em uma área e não existe fracasso financeiro absoluto. E o medo do vestibular é uma prova que avalia se você vai ou não conseguir entrar numa faculdade. Claro que se você passar numa faculdade concorrida, as chances de você ter sucesso são muito maiores. Afinal, você se preparou e o mercado vai dar algum valor para esse esforço que você fez. Mas o vestibular, em resumo, é uma prova que acontece em 3, 4 horas, que vai dizer para o resto da vida se você vai ou não ser bem-sucedido. É uma pressão muito grande. O jovem precisa entender que o tamanho dessa pressão é proporcional ao tamanho do sucesso que ele está buscando para a vida dele. Quando o jovem entende que aquele momento do vestibular não determina o sucesso dele, que ele vai poder fazer o vestibular de novo e que, independente dele passar ou não naquela prova, isso não é garantia de sucesso, isso não é garantia de fracasso. O vestibular é uma forma de avaliação, ela deve, de certa forma, ser questionada, mas também deve-se entender o que ele pode fazer além do vestibular, além da faculdade. Ele pode desenvolver outras coisas, ele precisa seguir o vestibular aqui do Brasil, ele tem a opção de estudar fora. Será que essas opções já foram levantadas em casa, foram levantadas na escola? Ele sabe realmente qual o leque de opções que ele tem, qual é a gama de caminhos que ele tem para chegar naquela profissão que ele quer? O vestibular, a faculdade são muito importantes, mas eles não precisam ser a única, ser a verdadeira, ser a definitiva opção. Quando ele entende isso, não quer dizer que ele vai largar a faculdade, que ele não vai ligar para isso, que essa pressão do vestibular vai diminuir, porque ele sabe que existem outros caminhos e que aquela prova não determina qual o sucesso e qual o fracasso que ele vai ter na vida dele. Esses aqui foram 10 medos que apavoram os jovens na hora que eles estão fazendo a escolha profissional. Medos que podem fazer eles paralisar, medos que podem fazer eles fazerem escolhas erradas e medos que podem fazer eles serem infelizes para o resto da vida. Se você gostou desse conteúdo, clica no botão de curtir e compartilha com quem mais pode se beneficiar dele. E para mais conteúdo diário, me siga no meu Instagram, @AndréPitelli com 2 Ls.